ouvintes! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira temporada. Estamos aqui com mais um episódio mega especial. Estamos muito felizes porque hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. Ela faz parte, é líder, na verdade, né, do projeto Woman for Woman. E para quem não sabe ou não lembra, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para poder colaborar com essa campanha e com esse projeto tão lindo, tão importante, tão essencial. Então, gente, só para lembrar, até o final de agosto vocês têm aí uma forma aí como ajudar um pouco, mas a gente vai falar aqui sobre pobreza menstrual com a incrível Giovana Souza, assistente social. Jo, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por aceitar a nossa parceria, por tudo e por estar aqui com a gente hoje. Então, eu deixo as palavras com você, para você se apresentar, falar um pouquinho sobre o projeto, enfim. Oi, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde. Como a Bia já disse, meu nome é Giovana, eu sou da área da assistência social, sou líder do projeto Woman for Woman. O projeto começou no comecinho de 2020. A nossa ideia era falar sobre a distribuição de absorventes pautada pela prefeitura. Só que a gente foi estudando o tema e viu como era meio complexo, decidiu tirar do papel. Então, construir realmente um projeto do zero. E desde então, estamos aí, lutando contra a pobreza menstrual aqui na região sul de São Paulo. Quando a gente pensou em fazer a campanha de arrecadação, a gente já tinha contato com a Giovana, a gente já tinha amado o projeto, então eu lembro que a gente falou no podcast sobre isso, né? De tantos projetos maravilhosos que a gente gostaria de ajudar, decidimos começar por esse, mas para a gente também é uma questão de união, sabe? União com as pessoas que menstruam, principalmente nesse momento de pandemia, que já são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade agora com a pandemia. A gente sabe como tem piorado. E alertar também, né? A gente fala de união entre as mulheres, mas a gente sabe que não só são mulheres que menstruam, por isso a gente pode até tirar dúvidas aqui com relação a isso, né? Por que a gente fala pessoas que menstruam? Que às vezes a gente coloca no post, fala alguma coisa e pode ficar uma dúvida, então a gente pode explicar, mas queria dizer que a arrecadação ainda está, gente, bombando e que vocês podem continuar. Durante esse podcast que vocês estão ouvindo, vai lá na nossa bio, clica lá no link e pode doar o valor que você puder, que qualquer valor vai ser de uma grande ajuda e para a gente significa muito. A gente vai estar passando para vocês o feedback de como está sendo essa campanha. Eu já doei, vou doar de novo, minha família, só falta meu cachorro e minha gatinha doar também, mas eu estou falando para todo mundo e é uma coisa que a gente pode ajudar a fazer, então por que não, né? Com certeza, assim, isso daí é algo que eu também levei para minha família toda e na verdade eu nem precisei falar muito, assim, e eles já se prontificaram, já quiseram fazer parte também. E eu vou deixar aqui na descrição também, né, Camila? A gente vai deixar aqui no post, tá em tudo quanto é lugar, gente. E se vocês não encontrarem, também não tem problema, é só vocês irem na nossa DM, no Instagram, perguntar pra gente, que a gente pode mandar para vocês, enviar o link. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como fazer a doação também, vocês podem ir lá perguntar pra gente, que a gente também vai responder. E o mais importante é fazer a sua parte da forma como você puder. Então também, se você não tiver como fazer qualquer doação, vocês podem compartilhar esse podcast, compartilhar o link de doação,
falar com quantas pessoas vocês puderem, enfim, o mais importante é a gente realmente se unir para poder ajudar o máximo de pessoas possível, né? Então, Jo, uma pergunta, né, que a Camille começou e eu vou terminar com relação a essa forma que a gente fala pessoas que menstruam e não mulheres. Então, por que a gente precisa usar esse termo? Não é um termo, né? Porque a gente precisa falar dessa forma para se referir de forma geral a todas as pessoas que podem passar por essa situação de pobreza menstrual. Porque não é algo exclusivo da cisgeneridade. Certo. Então, na verdade, o termo pessoas que menstruam é um termo novo. Está sendo falado há pouco tempo. Mas é muito importante a gente usar porque a gente sabe que nem todas as mulheres menstruam. E nem todo mundo que menstrua é mulher. Então, uma coisa importante, quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente está falando de uma situação que engloba uma minoria e não faz sentido a gente excluir ninguém quando a gente fala desse termo. Até porque a gente sabe que tem homens trans que ainda menstruam, mulheres trans não menstruam, pessoas intersex, várias minorias dentro menstruam, estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza menstrual. Não faz sentido excluir ninguém. Perfeito, assim, é muito importante a gente pensar por esse lado, porque até mesmo pela questão das mulheres também que não menstruam, né? A gente também precisa pensar nisso, assim, porque às vezes se a gente ficar colocando e batendo nessa tecla mulheres e menstruação e sempre fazer essa ligação, a gente não sabe o quanto isso pode ser doloroso para muitas mulheres, né? Como se isso fosse algo certo, assim, e não é. Então, sim, a gente não pode excluir ninguém, né? Homens, trans, intersex, enfim. Não pode excluir ninguém e também não pode generalizar as mulheres, colocar num lugar que muitas vezes ali não são dela, né? Assim, delas. Então... Para mim seria desculpa até te cortar, Bia, porque eu pensei que para mim seria uma questão de evolução nas disciplinas das escolas começarem a falar dessa forma, né? Porque não tem educação sexual, mas se fala sobre menstruação em algum momento aí, ensino fundamental, não me lembro que série, mas colocar, né, no dia a dia dos alunos essa forma de falar seria tão importante, porque essa questão da arrecadação de higiene, né, de produtos de higiene íntima, tem que começar nas escolas também, né, e colocar tanto os produtos quanto essa linguagem seria ótimo. E aí também eu acho muito importante quando a gente usa esse termo, porque geralmente a menstruação é relacionada a um problema feminino. Então, pobreza menstrual é um problema feminino, então só mulheres devem se importar com isso. E quando a gente usa esse termo pessoas que menstruam, a gente tira a menstruação e a pobreza menstrual dessa caixinha. E aí as pessoas começam a ver que isso não é um problema de mulher, isso é um problema da sociedade. E é muito importante também, por isso a gente também tem que usar esse termo. Eu lembro que eu falei isso com Bia. Eu não tinha parado para pensar sobre muita coisa, né? Eu sou uma pessoa que nunca tive problemas para comprar absorvente. A menstruação nunca foi um tabu na minha família, assim, na minha casa, né? Quando eu menstruei pela primeira vez, foi aquela coisa, né? Meu Deus, um evento e tal. Mas eu já sabia o que era, o que estava acontecendo com o meu corpo. Mas a gente tem que sair dessa bolha mesmo e falar sobre isso, porque não é igual para todo mundo, né? E aí, vendo seus vídeos, Giovana, eu ficava assim, gente, é verdade, nem todo mundo tem condição de comprar, né? Eu compro porque eu posso, mas nem todo mundo pode. O que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? Eu achei coisas tão absurdas,
a matéria no Fantástico que eu vi, vocês repostaram também no perfil do projeto. Aquilo ali, sabe, tão chocante, de meninas faltando aula porque estavam com vergonha, porque estavam menstruadas e não tinham absorvente para usar nos dias da escola, né, de estar na escola. E a situação do cárcere, né, de mulheres presas, né? E aí eu ficava, gente, que absurdo, como que não tem esse tipo de assistência, que é uma coisa básica, né? Então, quanto mais a gente falar sobre, mais a gente vai estar ajudando. Sim, com certeza. E eu acho que foi principalmente isso que também inspirou a gente a pensar nas meninas, né, no projeto assim, de vocês. Porque, na verdade, a gente sempre amou esse projeto, desde que a gente conheceu. E a gente sempre aprendeu muito, 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 muito com vocês. E continua aprendendo. Então, assim, gratidão, de verdade. Porque realmente, infelizmente, não é um assunto muito falado, é um tabu enorme. A menstruação em si já é um tabu, a pobreza menstrual, então, para muitas pessoas isso não existe, né? Não é uma realidade, assim. Só que é uma realidade de muitas, muitas pessoas, infelizmente, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre evasão escolar, que a pobreza menstrual é uma das, pelo que eu sei, né, Ju, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu saiba, é uma das maiores causas de evasão escolar. Então, e aí a gente vai também para a população carcerária também, das pessoas que menstruam, e a realidade dessas pessoas, o que elas precisam fazer, o que elas... Enfim, e tá tudo ligado, porque, assim, a gente pensa talvez que pobreza menstrual seja só talvez a falta de absorvente, né? E quando a gente vai entrando mais a fundo no assunto, a gente percebe que não é apenas isso, é bem mais. Então, eu até queria deixar aqui com a Jo e perguntar para ela exatamente assim, o que é a pobreza menstrual? O que engloba esse conceito? Então, a pobreza menstrual, ela é definida, assim, conceito, como a falta de meios e de acesso a itens para se higienizar durante uma menstruação. Isso não é só de absorventes, então também envolve saneamento básico, água potável, itens de higiene básica. Então engloba um monte de coisa que não só os absorventes. E também engloba a ida, né? A médicos especializados, a ginecologista, porque a gente sabe que é muito importante o acompanhamento. Então, desde que a pessoa menstrua pela primeira vez, é muito importante essas idas ao médico. E muitas pessoas em situação de pobreza menstrual não têm esse acesso. Então, é uma coisa que também envolve. Sim, nossa, é muito importante mesmo. Se a gente parar para pensar, e principalmente aqui no Brasil, a gente tem o SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde público do mundo, e muitas pessoas não sabem disso também, e a gente deveria, enfim, valorizar muito mais e incentivar muito mais, mas a gente vê que não é bem assim. Mas é um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Só que ainda assim é muito difícil, porque tem muitas pessoas que não têm acesso também à informação do que elas precisam fazer para poder se cuidar, né? Então, quando chega a primeira menstruação, muitas dessas pessoas não sabem, e pessoas em volta dessa pessoa também não têm informação. O que precisa fazer? Eu preciso procurar uma ajuda médica, um acompanhamento médico para saber como é que vai ser, para fazer exames, enfim. Então, engloba realmente muita coisa, né? E, Jo, uma coisa também que a gente comentou muito rapidamente, mas que a gente não falou, e eu queria muito que você falasse um pouquinho aqui, é sobre os fatores de risco que envolvem essa população e o que
pode acontecer com essas pessoas que vivem em pobreza menstrual, né? Em estado de pobreza menstrual. Certo. Cada situação da pobreza menstrual tem seus agravos. Primeiro, quando a gente fala de educação. Então, quando a pobreza menstrual envolve crianças e adolescentes que menstruam e estão em idade escolar, isso pode causar atraso escolar. Que o que é? Quando a gente mede os alunos de certa série comparado com outros alunos da mesma sala que não estão em situação de pobreza menstrual, a gente percebe o atraso escolar. Então, às vezes, pela falta de meios para se higienizar, falta de saneamento, absorventes, acaba faltando a aula. Só que aí, em comparação com os outros alunos, eles não estão no mesmo nível de desenvolvimento. Eles não estão no mesmo pé, não estão no mesmo pé de igualdade quando se trata de educação. E aí isso vai se agravando, porque quanto mais eles vão avançando, né, na educação, em séries, até para ir depois para o mundo do trabalho, ele não vai ser encarado como outras pessoas que nunca vivenciaram a pobreza menstrual. Porque o nível de atraso escolar, atraso na educação é superior aos que nunca enfrentaram essa situação. Então, acaba afetando até o futuro dessa criança, desse adolescente que está em situação de pobreza menstrual e que depois vai procurar uma formação profissional, que depois vai entrar no mundo do trabalho. Acaba afetando tudo. Agora, falando sobre a população carcerária que você citou. A gente sabe que no Brasil, a gente tem uma ideia de um sistema punitivo. A gente não tem um sistema de ressocialização. Então, para a pessoa que está em situação de pobreza menstrual, ela não é muito raro a pessoa realmente se ressocializar, porque é como se o sistema estivesse punindo ela. A gente sabe que é como se a gente tirasse a dignidade dessa pessoa. Já está, assim, em um nível até mesmo psicológico abalado por causa da situação de pobreza menstrual. E ainda é tratado como esse sistema punitivo, pessoa é muito difícil a ressocialização dela acontecer. Então, isso dentro da população carcerária, esse é um agravo. Aí também temos as pessoas que estão em situação de rua e que vivenciam a pobreza menstrual. Então, a chance de doenças também é muito grande, porque muitas doenças íntimas estão relacionadas com a falta de higiene. E ainda mais também porque, ressaltando de novo, a não ida ao ginecologista, então a pessoa também não tem acesso a tratamentos de saúde. Ela pode adquirir doenças que muitas das vezes o tratamento, como ela também não vai ter acesso, podem afetar o resto da vida dela. Até mesmo doenças que podem evoluir para doenças sexualmente transmissíveis, que vão afetar o resto da vida dela. Você trouxe um ponto muito importante, Giovana, que é algo que não tem como a gente fugir de falar, né? Saúde mental, saúde emocional dessas pessoas, porque, nossa, quando a gente para pensar, pobreza menstrual, é só dar os kits e tá resolvido. Não, o trabalho continua, não pode parar de jeito nenhum, né? E aí que eu falo de união. E essas pessoas, elas precisam de uma rede de apoio enorme, né? A gente está falando de assistentes sociais, a gente está falando de médicos e diversas áreas, né? Professores estarem junto, porque eu acredito que pode ser muito importante o apoio de um professor em sala de aula com pessoas que menstruam. E aí, o que a saúde emocional e a saúde mental tem a ver com isso, né? Tudo. Que até a pessoa falar sobre menstruar, ela pode ficar com vergonha, ela pode não saber como falar, até por esse motivo que a Bia está falando, por ainda ser um tabu, né? E como que essa pessoa ela vai ter informação, ela vai colher algumas coisas, né, para ela poder estar ali inserida, se sentir pertencente também, porque quando essas coisas não chegam para a pessoa, ela não se sente pertencente daquilo, sabe? Parece que não é para ela, e aí ela fica, né, naquela situação de vulnerabilidade, podendo ter meios que possam tirar ela de lá, né? O Sistema Único de Saúde, nossa, por isso que a gente fala sobre a valorização do SUS.
pode fazer mais quanto a isso, né? Se projetos assim forem vistos cada vez mais, se as pessoas pesquisarem, procurar, pode haver uma parceria aí gigantesca para ajudar toda essa população que precisa, né? Agora a gente está vendo aí um movimento para estar ajudando a população em situação de rua por conta do frio, mas assim, não está frio, já acabou, essa população precisa de ajuda. Precisa, ela continua precisando, até porque está na rua. Então, a pobreza menstrual também tem a ver com isso, também a gente pode chegar e fazer algo por essas pessoas, né? Atendimentos adequados, e isso me lembra profissionais qualificados também, principalmente para lidar com essa questão de gênero, né? Pessoas que menstruam. Infelizmente, eu e Bia já falamos aqui em alguns podcasts, ainda existir uma heteronormatividade, uma cisgeneridade muito grande dentro desses consultórios com relação à saúde íntima. Acho que a gente precisa falar isso de novo em outros episódios, mas nessa questão, né, a gente ainda vê profissionais muito assim, né, não abrindo a cabeça para saber a importância de falar sobre isso. Para mim também, pessoas que menstruam é um termo novo. Eu ainda me corrijo o tempo todo, mas eu acho que é assim, né? A gente fala, busca se corrigir, a gente pergunta, pesquisa, mas é uma coisa que a gente pode estar trocando mais com outros profissionais da área de saúde, para que a pessoa já está travada, já está com vergonha, está confusa, não sabe muito, né? E aí encontra profissionais que não têm o tato para falar com essas pessoas, aí ela pode desistir, né? Ela pode mudar de ideia sobre pedir ajuda. Então também isso é um apelo aí aos profissionais para estarem sabendo mais o que é pobreza menstrual e como fazer para ajudar, né? Para ser uma ajuda igualitária. Exato. E essa parte da saúde mental, querendo ou não, é muito a nossa área, né? Então a gente acaba focando bastante nela, e a gente já fez uma parceria, né, Jo, falando sobre menstruação, pobreza menstrual e saúde mental, e não é à toa, porque tem tudo a ver, né, como a Camille já estava falando. Eu só queria acrescentar mesmo. As pessoas que não menstruam, talvez muitas vezes não tenham conhecimento, noção do quanto a menstruação pode afetar, e muitas vezes afeta, a saúde mental de uma pessoa, né? Então, assim, se você for se você for pensar que uma pessoa está em situação de pobreza menstrual e ainda está passando por questões hormonais que, enfim, influenciam ali na menstruação diretamente, muitas vezes a causa do atraso da menstruação, até mesmo sintomas que a menstruação pode trazer, são muito agravados por conta da parte emocional. Então, assim, a gente precisa muito, muito de profissionais que estejam muito mais qualificados, e a gente precisa dessa parte da educação mesmo. Não só da educação, mas também uma questão de interesse. A gente se interessar em aprender, em entender, em saber. Como profissional da psicologia, a gente precisa entender que a gente vai estar sempre estudando, a gente vai estar sempre aprendendo sobre o ser humano no geral. Então, a gente precisa estudar sobre o que é a pobreza menstrual, o que é a menstruação para essas pessoas, o que elas passam, o que elas podem passar. Pelo menos, claro, a gente não é médico, né? No caso, quem é psicólogo, né? Ou psicóloga não é médico, não é a mesma coisa, mas é justamente entender quais são os efeitos na saúde mental e emocional. Você não é que a gente precisa entender lá as questões médicas e biológicas exatamente, né? A gente precisa entender como que elas podem afetar
no nosso emocional, né? Das pessoas que menstruam. E até mesmo acredito, eu não tenho certeza, mas eu acho que quando eu fiz o vídeo da palestra e tudo mais pro Woman for Woman, eu acredito que eu comentei que eu mesma tenho, desde que eu comecei a menstruar, na verdade, a minha menstruação sempre foi desregulada, e aí depois de um tempo ela regulou um pouco, aí depois desregulou de novo, e é assim, completamente comandada pelo meu estado emocional. Se eu tô um pouco estressada, já é diferente, já atrasa, já fico mais tempo com a chamada TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, já ataca a ansiedade, já ataca, enfim, eu tenho muito mais dor de cabeça, enxaqueca, então a gente precisa entender. E isso agora falando como profissional, a gente precisa entender o quanto que mexe, o quanto que influencia, e até porque a gente precisa tratar, né, essas pessoas com o respeito, com a dignidade que elas merecem, e a partir do momento que a gente entende, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. E é um trabalho que é necessário para essas pessoas. Então, vamos lá, gente. Isso daqui é um apelo. Por favor, vamos estudar, vamos entender, vamos correr atrás aí de informação, que é o tipo de informação que, infelizmente, a gente não tem mesmo na escola, a gente não tem ainda, né? Porque a gente está lutando para ter. A gente não tem na faculdade, mas que a gente pode ter fora, a gente pode procurar. Então, se a gente conseguiu aí fazer uma graduação, a gente consegue procurar informações sobre o que for, na verdade, né, que possa enriquecer a gente. Então, procurem informações, procurem projetos como o Woman for Woman, que vão informar, que vão trazer a realidade e que fazem a diferença. Então, é um apelo mesmo. Vamos juntos, né? Todos nós aqui, fazer a nossa parte. Bia, você comentou sobre a saúde mental e eu acho que tem uma coisa muito importante para falar para vocês relacionada a isso. Esses dias, o Oma recebeu uma foto em que um outro projeto, que não é o caso, publicou uma distribuição de absorventes. E as mulheres, né, porque eram todas mulheres desse gênero, como que pediam e erguiam a mão para pegar o absorvente, como se estivessem desesperadas. A foto em si é muito humilhante. E aí a gente parou para pensar, falou, gente, como assim? A gente acaba, né, desumanizando essas pessoas. Essas pessoas tá ali na foto como se a gente fosse salvador. Se a gente estivesse tirando as pessoas daquela situação, salvadores deles. Só que aí, quando a gente faz isso, a gente esquece que, além de serem pessoas, são sujeitos de direito. É direito deles o acesso à saúde, o acesso à higiene. E a gente também esquece que essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes a saúde mental, psicológico, já está bem abalado. Porque essa pessoa está desprotegida. Ela não tem nenhuma proteção, nem mesmo pela lei. Então, quando a gente ainda coloca ela nessa posição humilhante, retirando a dignidade dela, como se a gente fosse salvar ela daquela situação, que ela não é um cidadão, a gente piora essa pobreza menstrual. E aí é bem provável que ela não vai conseguir fazer a mobilidade social dela, que ela nunca vai sair daquilo. Nossa, algo muito importante isso que você falou. É um contexto aí que... Como fazer essa pessoa, né, ter, como é que eu posso dizer, pegar mesmo, tomar partido desse direito, sabe? A gente já falou muito aqui de... Tá muito bonito no papel algumas coisas, né? Você tem direito à saúde, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Mas aí nem sempre chega a essas pessoas essa informação desses direitos, e as pessoas não sabem disso.
E aí a gente também tem que fazer com que chegue de forma acessível. Então, não é só na internet, a gente tem que ir aos lugares, a gente tem que andar, procurar, fazer, se meter mesmo, sabe? Dentro da nossa profissão como psicóloga, é o que Bia está falando. A gente tem que continuar estudando. Você vê, realmente eu nunca ouvi falar em pobreza menstrual na faculdade. Não desse jeito que a gente está conversando aqui e não do jeito que a gente tem abordado no Instagram agora com o projeto, para falar de fato como isso pode mudar a vida das pessoas, sabe? Eu acho que se eu tivesse na faculdade de psicologia hoje, provavelmente meu TCC poderia ser com relação a isso. Olha só, meu Deus, dá vontade de fazer graduação de novo, né? Voltar no tempo e falar sobre essas coisas, porque assim, como não falar? Porque tem a ver com a nossa profissão, tem a ver com a população que a gente pode estar atendendo. Se você trabalha, né, no sistema público de saúde, você vai lidar com isso, né? E aí é uma união entre esses profissionais para mudar essa situação, a forma que você fala com aquela pessoa, a forma que você coloca ela, né? É como ela entende que ela deve ser apresentada, reconhecida, e não. Isso que você trouxe também do sistema carcerário realmente é uma discussão enorme. É desumano como as pessoas são tratadas, realmente. Eu fico pensando, né? Nem esse apoio psicológico essas pessoas lá dentro têm, com certeza, né? Então, assim, tá lá, acabou, né? Ninguém precisa se importar. Mas são pessoas, né? Tá defendendo pessoa, aí já começa, né? Problematizando, polemizando. Mas assim, gente, são pessoas, né? Que menstruam. Então, assim, eu fico pensando que tudo tem limite, né? O que aquela pessoa fez para estar ali não tem nada a ver com o direito que ela tem a kits de higiene básica, a cuidados, a consultas, a apoio. A TPM não é um mito, Bia trouxe aí, né? Existe, não é um mito. Então, assim, se emocionalmente você já não tá bem por todo esse contexto, aí junto com TPM, junto com um monte de coisa, pelo amor de Deus, né? Então, o que a gente tá falando aqui não é inventado, é uma realidade. E a gente não pode colocar, quer dizer, a pessoa já está numa posição de vulnerabilidade e a gente não pode simplesmente degradar, humilhar ainda mais essas pessoas. Seja, sei lá, na rua, né, e tudo mais, ou dentro de uma prisão, alguma coisa do tipo, porque assim, pessoas são pessoas, ponto. Direitos são direitos, ponto. Não interessa quem aquela pessoa é, ela tem os direitos dela. E um desses direitos é de saúde. Todas nós temos. De saúde, de higiene, de saneamento. É simplesmente uma questão de humanidade. Chega a ser triste precisar falar sobre isso, assim, precisar, sei lá, parece que precisa justificar isso, sabe? É muito triste isso, é muito triste, porque achar que, então isso dá margem para as pessoas virem falar qualquer outra coisa, e realmente dá, infelizmente, as pessoas falam muita besteira, mas a gente não pode nunca deixar de falar por causa disso, né? Muito pelo contrário. Por causa disso, a gente não vai parar de falar. E não vai parar de fazer o que a gente precisa fazer. Então, assim, uma coisa importante que a Jo falou... Desculpa, gente, eu falo Jo, tá? Agora que eu tô me notando. Pode falar, fica à vontade. Amo essas atividades. Mas uma coisa importante que a Jo falou, que ela trouxe, é a questão da ajuda, né? Que não é uma ajuda, é um direito. E por mais que existam, né, projetos como esse, campanhas como essa que a gente no NAP está tentando fazer e tudo mais, e que a gente fala, a gente usa essa palavra, realmente talvez seja de uma maneira um pouco errada, né? Porque realmente não é ajuda. A gente está
fazendo o mínimo, do mínimo, né, dentro da nossa parte, sendo que, na verdade, era algo que deveria ser feito e deveria ser, enfim, acertado aí por conta do estado, dos municípios e tudo mais, né? Não por conta da gente. Tem isso também, mas não é uma ajuda como se a gente estivesse fazendo alguma coisa por alguém que, então, me agradece, né? Porque realmente isso daqui e é como se a pessoa também estivesse tentando se colocar assim num lugar de, nossa, estou ajudando muitas pessoas e tudo mais, e na verdade você está deixando elas, dando elas o direito que elas já têm, né? Até falando sobre essa questão dos municípios, aqui no meu município, há pouco tempo, na verdade esse ano, começaram com uma campanha dentro do SUS de arrecadar e fazer doação de absorvente. Mas assim, é uma coisa boa? Com certeza. Mas é pra gente ver, pra gente perceber o quanto isso é novo. Isso, no caso, essas atitudes, né, que deveriam ser de muito tempo, mas são de agora. Mas ok, desde que faça, desde que comece a fazer alguma coisa, a gente tem que mudar. A gente não pode continuar onde a gente está. Então, a gente vai continuar falando para que essas atitudes, essas campanhas, essas arrecadações continuem acontecendo. E que um município vá copiando o outro, né? Já que a gente sabe que é assim que funciona nesse país, né? A pessoa pega para se importar e ficar copiando, mas que seja uma cópia que vá fazendo a diferença, né? Porque aqui, que eu saiba, onde eu moro, não está acontecendo, não está rolando. A minha mãe é professora e eu lembro que há muitos anos atrás ela foi a única professora da escola e do turno dela que tinha absorvente no armário, né? E aí ela falava sobre menstruação com os alunos dela. Ela é professora do ensino fundamental, então assim, ela falava e tinha, e era uma coisa que, oh meu Deus, como assim ela tem absorvente no armário? É uma coisa assustadora, nova, estranha, peculiar, que não deveria, né? Então, assim, isso tem tempo já. E de lá para cá, assim, eu não sei se outras professoras acabaram fazendo isso, mas começa aí, sabe? Alguém, de repente, querendo quebrar um padrão, um tabu e falar, para não ter evasão escolar, para a gente falar disso com naturalidade, porque é uma coisa que vai acontecer com o corpo, né, da pessoa que menstrua, então vamos falar sobre higiene. A gente que é psicóloga atende crianças também e sabe quanto esses temas precisam ser trabalhados, e às vezes a gente tem que trocar com os pais também, como falar de higiene com os filhos, né? E aí é um assunto delicado também, porque cada família é uma família, mas a gente precisa naturalizar para aquela criança, para aquele adolescente, sobre essas coisas, sabe? Partes íntimas, higiene, como cuidar. É um assunto muito delicado, mas é muito real também. Porque, assim, sinceramente, hoje, nesse momento, na verdade, há algum tempo, eu não atendo crianças, né? Durante a pandemia eu não atendi e continuo não atendendo. Mas eu já atendi muitas crianças e suas famílias, porque quando a gente atende uma criança, a família vai junto, né? E assim, a quantidade de pessoas, assim, ou seja pai, mãe, avó, tio, enfim, quem que estiver lá levando a criança, a quantidade de pessoas da família que falam, então, você pode falar sobre isso? Como se fosse
nosso trabalho exclusivo falar sobre higiene, né, pessoal, sexualidade, enfim, esses assuntos que são tabu muitas vezes dentro da própria família e que não é falado, né? Então, muitas vezes pedem para a gente fazer esse trabalho. Quando, assim, sim, faz parte do nosso trabalho, a gente chama de psicoeducação, falar sobre isso. Mas a gente é um braço. A família precisa falar também. Então, isso não pode ser um tabu dentro de casa. Não pode. Nem na escola, nem na rua, nem na terapia, em lugar nenhum. Senão ela só vai se sentir confortável, ela, no caso a pessoa, a criança, de falar sobre na terapia. Não pode. Por mais que a terapia seja um momento ali para criança e tudo mais, para qualquer pessoa, no caso, mas ela precisa ter ficar confortável dentro da própria casa para falar sobre isso, para perguntar sobre. Não precisa esperar a psicóloga, chegar o dia da psicóloga para poder perguntar alguma coisa, sabe? Então, sim, faz parte do nosso trabalho falar, sim, mas a família precisa falar, gente. Não pode ser um assunto proibido, como se fosse... então não, a gente não toca nesse assunto, é uma coisa que a gente não fala, né? Como vários outros, a gente está aqui falando sobre... porque a gente está falando sobre isso, mas tem muita coisa, né? Então a gente também... Outro apelo aí, né? Responsáveis por crianças que menstruam, que vão menstruar, por favor, falem sobre isso em casa, de forma natural, porque é natural, gente, é o nosso corpo, é natural. Então, vamos tratar com naturalidade aquilo que é natural. É só isso, é só esse o pedido mesmo, tá? Isso me lembra aquela frase, né? Estou naqueles dias. Eu já falo, eu tô menstruada. Eu parei com esse negócio de naqueles dias. Mas tá certíssima. Bia, você falou até sobre a questão das crianças. Eu lembrei de uma frase que uma psicopedagoga colocou esses dias. Só é contra a educação de crianças quem planeja abusar delas. As únicas pessoas que são contra. E aí aquilo, eu internalizei, como assim? Isso é verdade. E quando a gente fala de educação menstrual para crianças, a gente também está falando de uma rede de apoio. Então, é claro, o trabalho de psicólogos, é o trabalho da família, porque a família tem que estar presente, a família tem que falar. Em casa, ele tem que se sentir seguro, tem que ser um ambiente seguro para ele falar sobre isso e tirar suas dúvidas, e também a escola. Então, é uma rede de apoio mesmo para ajudar essa criança, adolescente que menstruou ou vai menstruar, a entender, né, o que está acontecendo com o corpo, como vai lidar, também as questões emocionais. Muito importante isso. E que a gente tem que cobrar muito, principalmente nas escolas, essa educação. Com certeza. E essa questão do abuso, né, que você falou, a frase assim, perfeita, mas que realmente faz a gente parar e pensar, eu acho que na verdade assusta, porque a gente precisa desses choques de realidade de vez em quando. Mas é verdade. E o abuso, quando a gente pensa em abuso, parece que sempre vai ser algo físico, né? Uma agressão física, e não é. Muitas vezes é verbal, é psicológica, e isso, a agressão verbal ou psicológica, também é repressão. E você não falar, você deixar de falar sobre temas tão importantes, e você falar coisas como tô naqueles dias, ou tô de Chico, eu não sei como é que é em outros estados, mas aqui no Rio tem essa... Era piada na escola, isso. Uhum. Aqui também. Também tem? Então. Tem, é um termo forte também. E aí, assim, isso é muito, muito ruim, porque traz essa coisa, parece... Eu não sei, desculpa a referência, gente, mas parece assim, Voldemort, aquele que não pode ser nomeado. E aí você coloca, parece que é um vilão. É uma coisa assim, nossa, se você falar, vai virar uma coisa horrível. Não pode falar o nome é horrível.
E aí a gente falar menstruação, nossa, parece que a palavra é feia. E aí já vem tudo, já vem toda a conotação junto, né? É uma coisa suja, é uma coisa ruim, é uma coisa... Enfim, então a gente precisa naturalizar e falar justamente também para tirar todos esses estereótipos errados da menstruação. Porque as pessoas, elas precisam... Gente, é todo mês. Pelo menos assim, né? De forma geral, assim, todo mês a gente tem a menstruação. Então, imagina todo mês ter que ficar falando esse tipo de coisa. Tô naqueles dias, ou então tô de ciclo, ou então, sabe? E você não pode falar, tô menstruada, sabe? Não tô bem, tô com cólica. Até falar que tá com cólica é uma coisa meio... Você fica meio sem graça. Às vezes só fala assim, não tô muito bem, não tô me sentindo muito bem. Tenta meio que esconder tudo, sabe? Então, por quê? Né? Então, o abuso vem muito disso, dessa repressão também. Quando a gente deixa de educar, de falar sobre coisas muito importantes, a gente também está abusando, porque a gente está tirando direito dessas crianças. Então é um abuso. E quando a gente fala que é para todos, né, não só pessoas que menstruam, todo mundo, é porque isso que Bia falou, desses estereótipos e comentários, né, que não são nada engraçados. Eu lembro que em escola era uma coisa assim, de ter uma rodinha e uma menina ficar com vergonha de passar, sabe? De ser zoada e vergonha de a calça tá suja, né? E se você não tinha umas amigas que falasse com você e tivesse intimidade para... Olha, eu tenho aqui um absorvente para te emprestar e não sei o quê. E aí botava o casaco amarrado na cintura e ficava na escola com uma coisa... Gente, isso era tão comum quando eu estudava. Era uma coisa, assim, absurda. E aí a gente vê até o emocional daquela criança, daquela adolescente... Tem um dano aí, né, nessa hora. Aí não sai da sala de aula, fica lá o tempo todo, espera todo mundo sair, aí chora. Por que tá chorando? Não tá entendendo o exercício, tem nada a ver. É todo aquele contexto, sabe? Nossa, quando a gente para pensar, é muita coisa que tem em torno desse assunto. Então, esse podcast é um aprendizado, são diversos apelos que a gente fez aqui. E é muito importante que todo mundo se junte mesmo, sabe? Pra gente estar falando cada vez mais disso. Antes tarde do que nunca, né? Pois é, eu tava aqui lembrando enquanto você estava falando, Camille, porque eu estudei em algumas escolas diferentes na minha vida, né? E é muito assim... Eu lembrei disso agora, né? É muito curioso e ruim, na verdade, lembrar que apenas um tinha absorvente. Se a gente fosse na secretaria, a gente pedia, eles tinham, assim como qualquer remédio básico que você pode pedir na sua escola, né? Se você estiver se sentindo mal, se você se machucar, alguma coisa do tipo. Só uma que eu me lembro que eu passei tinha absorvente. Isso é muito, muito triste. Muito triste. Mas é muito triste essa questão das escolas, né? Se for uma regra para todas as escolas a partir de agora, aí esse cenário vai estar mudando muito, né? Vai estar fazendo com que o assunto seja inserido e que vire temas para trabalho em grupo, né? Não só para meninas falarem sobre isso, bota os meninos para falar também, saber o que acontece também, né? Não ser só o papel de zoar e ficar colocando esses apelidos, não sei. Bota todo mundo para fazer o trabalho sobre, entendeu? E não ser algo vergonhoso para ninguém, porque não é algo de ser significado de vergonha. Tem nada a ver.
é algo natural. Então, falar sobre, né, naturalizar, falar estou menstruada é importante, né? Acho que é uma coisa que a gente pode concluir aqui como o porquê cada vez mais falar sobre isso, porque é necessário aprender sobre o que é pobreza menstrual, né? Porque sair da bolha. Acho que fica aí essas questões e reflexões desse episódio, né? Porque é importante sair da bolha, gente. A Giovana é de São Paulo, o projeto Woman for Woman é de São Paulo, nós somos do Rio de Janeiro, então, assim, vamos invadir esse Brasil falando de pobreza menstrual, que somos dessas. Queremos isso para melhorar essa situação, né? Porque realmente é o que Bia trouxe, né? Deveria ser algo que fosse feito, organizado, planejado, né? Em senados, em todos os lugares e assembleias e todo o governo, município, todo mundo se metesse e fizesse alguma coisa. Provavelmente está lá, né, em algum documento que deveria ser feito, mas eles não fazem. Então, assim, o que a gente pode fazer para mudar isso é o que a gente já está fazendo, né? Dando voz a essas pessoas que menstruam. E eu queria, para a gente terminar, Jo, eu queria deixar você aqui para falar um pouquinho sobre como que é o trabalho de vocês e o que você quiser falar mais para encerrar esse podcast sobre o assunto, ou sobre realmente o trabalho que vocês fazem. E, enfim, fica a palavra com você de novo. Eu acho que a gente falou bastante sobre o que é, quem afeta, só que a gente também acho que é importante a gente falar como a gente acaba com a pobreza menstrual, para a gente entender. Como eu falei, é muito importante a gente mudar o nosso olhar sobre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza menstrual, entender que é um direito delas. E é claro que a distribuição de absorventes é muito importante, distribuição de itens de higiene é muito importante, porque as pessoas precisam disso. Mas também fica a cobrança por política pública, porque, infelizmente, a pobreza menstrual não se resolve só com distribuição de absorventes, resolve com política pública. É muito importante a gente pensar nisso. E também educação menstrual e sexual acessível, porque não adianta a gente só falar, só dar informação, se ela não está acessível para todo mundo da mesma maneira, né? Se nem todo mundo está no mesmo pé de igualdade quando a gente traz a informação. Isso também é muito importante. E a gente estava conversando, eu também lembrei de uma coisa que eu acho bem importante a gente falar. Fazendo aqui o recorte desse gênero, algumas pesquisas já mostraram sobre a pobreza menstrual quando a gente fala de mãe solo. Então, mulheres que são mães solo e que às vezes, na verdade, geralmente, têm uma carga horária de trabalho excessiva, 2, 3 empregos, estão naquela condição de trabalho muitas vezes informal. E aí, quem também olha para essas mulheres? Ninguém. Quem fala de pobreza menstrual para essas mulheres? Ninguém. E aí, além da condição de trabalho degradante, a carga horária excessiva e vários outros agravos, ainda tem a pobreza menstrual. Então, é claro que a pobreza menstrual, quando a gente está falando até especificamente desse grupo, a gente também está falando de política pública relacionada à transferência de renda. Porque a pobreza menstrual está dentro da pobreza, e se a gente não lutar contra o todo, a gente não vai acabar com ela. Mas falando sobre o trabalho do nosso projeto em si, a gente trabalha, claro, com a distribuição de kits de higiene. Primeiro, a gente começou com um projeto aqui da região, que é o Projeto Arrastão. O Projeto Arrastão, ele trabalha com geração de renda, educação e desenvolvimento aqui da comunidade. E hoje, eles estão atendendo 120 pessoas que menstruam, crianças e adolescentes. Claro que é mais, só que só pessoas que menstruam 120. Eles abrangem várias idades, de 1 a 4 anos, que é o maternal, aí depois tem de 5 a 14, e aí também tem os jovens, né, que vão entrar no mundo do trabalho, de 15 a 18. Atingem várias idades. E eles fazem um trabalho mega importante aqui na região. A gente distribui absorventes por causa do mapeamento que eles fazem.
Antes a gente distribuía para 140 pessoas que menstruam, mas aí por causa do último levantamento deles, a gente acabou diminuindo o número, né? Pessoas saíram do projeto, maioria adolescente, né? Começou a trabalhar, então o número diminuiu um pouquinho. Mas a gente faz esse trabalho todos os meses, é mensal, e é muito gratificante, eu diria, ver o resultado disso. Porque a gente sabe que a gente está vivendo no meio de uma crise econômica por causa dessa pandemia, e esses absorventes, esses itens de higiene ajudam até no orçamento da casa. A gente está vivendo numa situação em que muitos milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Então não tem nenhum mínimo para se alimentar, quem dirá para comprar itens de higiene para se higienizar. Então também é mega importante isso, é gratificante ver que a gente pelo menos está mudando um pouco isso e trazendo mais conforto para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a gente também faz entregas pontuais, se outros projetos e ONGs precisarem, campanhas específicas, a gente sempre faz essas entregas também. Jo, a gente queria agradecer demais, de novo, a sua participação. Queria agradecer demais a Woman for Woman por tudo que vocês fazem, porque é inestimável, né, esse trabalho. Infelizmente é preciso ainda. Como você falou, a gente está aqui lutando para que essas políticas públicas sejam efetivadas, né? Mas enquanto isso não acontece, vocês são essenciais. Com certeza. E muito obrigada, muito obrigada. Eu queria lembrar, gente, de novo, que a gente está fazendo essa campanha. A gente começou lá no nosso aniversário, no mês do nosso aniversário, que foi em junho, a fazer essa campanha, e vai terminar agora no final desse mês. Então você tem até o último dia de agosto para poder participar. Então, assim, como vocês puderem, com a doação que vocês puderem, e compartilhando com todas as pessoas que vocês conhecem, por favor, porque a gente realmente quer tentar fazer o máximo de diferença possível. E, enfim, é isso. Já estamos fazendo, né? E vamos continuar. Queria aqui agradecer também. Sim. Amei esse papo. Com certeza teremos muito mais que aprender. E, Giovana, olha, realmente muitos aprendizados aqui. Eu falo por mim, desde que a gente começou com o Naves e conhecemos o seu projeto, nossa, como não agradecer, porque através do Naves a gente tem aprendido muita coisa mesmo. E esse é mais um. O projeto de vocês é necessário. E que tenha muito mais coisas aí, que pessoas conheçam vocês, lugares, e que vocês tenham muito mais apoio do que já têm. Podem contar com a gente também. E estamos juntas. Eu que agradeço o convite, eu e todo o projeto agradecemos. O convite, a parceria, a lembrança, a campanha. Agradecemos de coração. É muito importante até vocês cederem esse espaço para a gente falar do tema. Claro. Então, agradeço mesmo de coração. Claro. Contem com a gente sempre. Sim, contem com a gente. É uma parceria aí que não tem fim, né? Assim, é uma coisa que a gente se aprende, a gente tenta fazer parte de alguma forma. Então é essa troca mútua, né? Sempre. Então, muito obrigada. Eu amei muito também esse episódio e essa conversa. E, Jo, as portas estão aí abertas para a gente conversar mais, para a gente falar mais sobre esse assunto e sobre mais assuntos que, enfim, sejam tão importantes quanto. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. E semana que vem a gente volta. Beijo. Beijos.